Sharp EL8005 de 1974. Já que hoje fizemos um vídeo acerca de uma Sharp que tinha um design interessante, era um design New Wave, que foi lançada lá em 1987. Vamos aproveitar agora então para mostrar também um design bastante cobiçado desta Sharp aqui, uma EL8005S de 1974. Ela trazia as cores oficiais lá da Sharp, vermelho, preto e o branco. O visor é fluorescente a vácuo, verde. Bonito, eu sou suspeito em falar desse visor, desse tipo de display, porque eu gosto bastante. Aqui são dois exemplos de máquinas, uma japonesa, legítima, fabricada e montada no Japão, a outra já aqui da Zona Franca de Manaus. Na época era proibida a importação, então ela passava por uma produção, ou pelo menos por uma montagem na Zona Franca de Manaus. E esta outra máquina aqui, esta, vamos dizer, abrasileirada ou tropicalizada, ela, de alguma forma, ela tinha algumas diferenças realmente para a legítima, para com a legítima japonesa. Começar pelo display. Vamos olhar aqui o display da japonesa com o display da montada no Brasil. A display da montada no Brasil é um pouco mais fino, e o da japonesa é um pouco mais grosso, um pouco mais vivo, né? Dá para percebermos no instante que colocamos os números. Não é uma particularidade desta máquina especificamente, porque outras que eu tenho também, as brasileiras sempre têm esse display mais fino e menos vivo do que o display da japonesa. Deve ter algum componente eletrônico aqui que diferencia um da outra. Noto também que a velocidade da nacional é um pouquinho menor do que a velocidade da japonesa. Apresenta o resultado bem mais rápido. Então alguma diferença devia ter, né? Porém, uma máquina muito bonita, tem um design bonito, típico ali, este tipo de design já arredondado, típico ali do final dos anos 60 do século XX até meados dos anos 70 também do século XX, meio futurista, enfim, é um design bonito. O que eu chamei a atenção lá no outro vídeo da outra Sharp foi com relação à tecla de porcentagem. Lá eu colocava, por exemplo, lá eu fiz isso, 10 mais 50%, que é o 50% de 10, este algoritmo desta época aqui não faz isso. Ele não faz esse tipo de conta. Lá já deu 15 diretamente no algoritmo de 1987, aqui não. Aqui, se eu colocar um igual aqui agora, ele simplesmente somou 10 com 50. Ele ignorou essa parte aqui da porcentagem. Eu teria que fazer, por exemplo, 10 vezes 1.5, se eu quiser aí ter 50% a mais de 10. O que ele fazia era usando a multiplicação. Então, 10 vezes 50% de 10, que é 5, olha que agora ele fez, né? Só que agora eu vou ter 50 e não 15, ou seja, a soma direta de uma porcentagem ele não faz, esse algoritmo aqui não faz. Uma máquina bonita, altamente colecionável também, difícil de encontrar alguma nessas condições aqui, bem conservadas. Famosa cara preta. Quando tinha esse tipo de fundo aqui do teclado, as pessoas chamavam de cara preta. Não só para máquinas de calcular, mas também até aparelho de som ou coisas do gênero, quando tinha um fundo assim, chamavam de cara preta. Um outro ponto interessante, só para lembrança, né? Quando alguém ia fazer uma prova lá na engenharia usando uma máquina que não era científica, e sim uma máquina básica como esta,
só de 4 operações, era comum o professor dar o recado lá na sala. Bem ali no final dos anos 70 do século 20. Atenção, aqueles que estão com a calculadora básica, façam as contas que dê para fazer e depois espere ver se algum colega aí empresta uma calculadora científica para terminar os cálculos. Dificilmente alguém emprestava naquela época por conta dos ciúmes ou do cuidado que tinha cada um com a sua própria máquina. A menos daquele pessoal que tinha HP e que falava, não, eu empresto a minha, só que HP poucos conheciam fazer o cálculo com a linguagem polonesa inversa, com a notação polonesa inversa. Então o próprio paciente ali que estava só com uma calculadorezinha que era como esta aqui, só com 4 operações, dificilmente ia aproveitar o benefício de emprestar uma HP. Naquela época todas as HPs não eram algébricas, todas eram RPN. Isso só por curiosidade. Então esta é a Sharp L8005 S, a brasileira, a outra não. Notem que aqui tem o S e aqui não tem o S. Bela máquina de 1974. 4 pilhas para alimentar esta menina aqui.